Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Giro de Negócios. Hoje com uma convidada especial, a Letéia Lopes. Ela tirou lá um horário aqui para estar conosco. Portanto, eu agradeço muito o prestígio, me senti prestigiado. Eu que agradeço o Obrigado, convite. obrigado. E seja bem-vinda. Hoje a gente vai conversar aí, né, com a nossa audiência, com a sua audiência também, espero, né, para trocar uma ideia, saber de onde é que a Letéia veio, né? O que motivou ela a entrar no mundo dos negócios, principalmente, né, direcionar aí para o caminho que você vem traçando brilhantemente. Parabéns. E é isso. Eu que Seja agradeço, né, bem-vinda. mais uma vez o convite. E assim, é sempre muito bom a gente falar do que a gente ama, né, do que a gente ama fazer, né, dos nossos projetos, dos nossos propósitos. É sempre muito bom a gente falar sobre isso. E é muito bom. E se deixar, a gente passa o dia todinho aqui, né? Com Com histórias, com certeza, projetos que não deram certo, outros que deram, aprendizados, né, Leteia? exatamente. Que a vida é assim, cheia de altos e baixos, né? A gente aprende muito nas dificuldades também, não só nas facilidades, mas principalmente nas dificuldades. É onde a gente mais aprende. E eu uso muito esse meu repertório de experiência. Eu acho que ele é um dos ingredientes fundamentais para o trabalho que eu faço e desempenho com essas famílias empresárias ao longo desses 15 anos, né, de trabalho já. Entendi. Bom, Aletheia, eu acho que não precisa de teste, eu acho que a gente já pode seguir direto. E eu queria começar, né, iniciar esse nosso bate-papo, que você explicasse aí para os nossos, antigamente era telespectadores, né, para os nossos internautas, se você é aqui de Fortaleza, né, qual foi o bairro que você morou, que você teve a infância, né? Tenho certeza que foi aquela infância raiz, brincando na Com rua, com certeza. amigos, né? Tenho certeza. Qual foi o colégio que você estudou, né? E eu acho que assim a gente tem uma ideia de como foi a base familiar da Leté. Irmãos, pai, mãe. Bom, eu morei a vida inteira, né, na cidade 2000, até sair para casar. Então, morei a vida toda lá, né? Meus pais, né? Meu pai, policial rodoviário Você federal. nasceu nessa casa, né? Nesse bairro, né? Na verdade, eu nasci mesmo na Barra do Ceará, né? Foi lá que eu nasci. Mas eu acho que eu tinha mais ou menos uns 2 anos quando os meus pais foram morar na Cidade 2000. Né? Naquele tempo, a Cidade 2000 era totalmente isolada do mundo. Para chegar Era. lá era estrada de chão, né? E aí eles foram morar lá na Cidade 2000 e assim, eu agradeço muito, né, eu ter ido para lá, porque a cidade acabou se desenvolvendo para aquele lado, né? E aí isso trouxe muitas oportunidades, porque meus pais, eles tinham muita dificuldade financeira no início, né? Meu pai é policial, mas na época ainda não era a remuneração da Polícia Rodoviária ainda não era pelo Ministério da Justiça, então ele ganhava muito pouco. Minha mãe, dona de casa, né, cuidava dos 4 filhos, e aí a gente teve sempre uma vida muito sacrificada. Mas eu digo que o nome herança, ele chegou na minha vida com 7 anos de idade. Quando eu fui estudar no colégio, no primeiro colégio particular, que foi o General Osório, né? Em seguida, eu estudei no Cearense até terminar o ensino médio. E nesse período, meus pais chamaram a gente e disse: "Olha, a gente vai pagar o colégio com muito sacrifício, a gente não tem nem condição financeira para isso, mas a gente acredita que o futuro é através da educação. E Claro. aí a gente vai fazer esse sacrifício de colocar vocês no colégio particular, mesmo sem ter tanta condição. A gente vai fazer um esforço, mas uma coisa a gente tem que dizer para vocês: vocês vão conviver com pessoas que têm muita condição financeira, mas vocês têm que entender que vocês não têm a mesma condição financeira deles. E vocês vão ter que aprender a conviver com eles, sem ter essa condição financeira. Porque a única herança que a gente pode deixar para vocês é o estudo. E aí, a partir daí, Teve eu essa conversa? agarrei, Teve essa teve conversa? essa conversa. Olho no olho com o Olho no menino. olho. Chamaram a Muito gente bom. e Nem tiveram essa todo mundo. conversa muito sincera, porque eles sabiam que não ia ser fácil. E não foi. Não foi fácil. Foi muito difícil eu chegar no colégio sem ter dinheiro para o lanche, levando às vezes uns biscoitinhos, umas bolachinhas creme crack com doce, né, que era o que a gente conseguia levar, e ver outros alunos, né, colegas, comendo sanduíche na cantina e às vezes dava 2 mordidas e jogava o sanduíche quase inteiro no lixo.
A gente olhava para aquele sanduíche com muita dó, porque a gente queria experimentar o sabor daquele sanduíche, mas a gente não tinha condição para isso. E quem tinha não dava valor, E né, quem Alex? tinha não dava valor. E aí, assim, foram períodos muito difíceis, né, de adaptação por conta disso. A gente às vezes se sentia inferiorizado, né? Muitos deles iam passar as férias na Disney. Eu lembro que quando eu fui para a Disney a primeira vez, eu tinha 38 anos de idade, levando minha filha. E quando chegou em frente ao castelo, né, da Cinderela, eu chorei muito, muito, muito. Chorei muito, muito, muito emocionada, porque eu nunca imaginei que eu ia ter condição, né, de chegar na Disney, porque eu vi as minhas amigas todo final do ano indo para a Disney trazendo estojos lindos, borrachas, e a gente tinha que apagar o livro para a gente estudar, né? Mas assim, se eu trago um aprendizado disso, foi exatamente o fato de que eu aprendi a conviver com eles. Eu aprendi a conviver com as famílias empresárias desde criança. E eu sei qual é o meu lugar. Eu sei que eu sou uma prestadora de serviço, que eu sei conviver com eles, mas eu não preciso ser um deles. Claro. Né? Eu sei o meu lugar, né? Eu sei entrar e sem sair. Conhece em o mundo cada deles, casa. Né? Eu conheço o mundo deles e eu entendo os desafios também que eles enfrentam, porque eu convivi a vida inteira com eles, né? Sem fazer parte de uma família empresária. E talvez até hoje eu ainda sofra um pouco de preconceito, porque na minha área de governança familiar, eu sou uma das poucas consultoras do Brasil que não é filha de uma família empresária. Geralmente, as consultoras, eu chuto que 95% das consultoras do Brasil que atuam na área de governança familiar são filhas de famílias empresárias. E eu sou a única que não sou. E por conta disso, sofro preconceito. Não posso fazer parte de muitas associações porque são fechadas. É mesmo. Muito. Eu sofro muito com isso. Mas eu acredito muito no trabalho. E eu acredito que Deus me proporcionou um dom. Né? E eu aprendi, agarrei esse dom com unhas e dentes. Total. Estudei muito, né? Eu estou aqui graças ao sacrifício dos meus pais e ao meu próprio sacrifício, né? De me dedicar de corpo e alma a esse trabalho que eu faço. E eu digo que esse trabalho não é menor nem menos prestigiado do que qualquer outro consultor no Brasil que venha de uma família empresária. Então, muitos dizem, você não pode, você não veio de uma família empresária, como é que você entende os problemas das famílias empresárias? Mas foi por isso, porque eu convivi a vida toda com eles. Mas acredite, eu como empresário, eu como pai, né? E também que convivo com diversos empresários, muitas vezes esse diferencial, o empresário, né, que está ali escolhendo uma empresa, uma pessoa para fazer essa consultoria, pode ter certeza que esse diferencial ele entende e ele valoriza. Ele valoriza porque a pessoa que muitas vezes que está dentro não tem a visão que você tem. Pode ter certeza que muitas vezes ele faz um levantamento do teu histórico também, pega indicações. Não, com certeza. Eu vejo com bons olhos. Os maiores preconceitos não são das famílias empresárias, de jeito nenhum. Eu sou muito contratada, né? Eles gostam muito do meu trabalho, mas o preconceito vem de quem nem faz parte das famílias empresárias. Às vezes vem de outros consultores, né? Advogados, pessoas que também permeiam por esse meio, e que acham que por eu não fazer parte, né, assim, eu já ouvi de forma muito triste, né, uma pessoa me contou que foi num escritório de investimento e uma pessoa olhou e disse assim, a Aletheia é muito oba-oba. Agora, como é que uma pessoa diz que o meu trabalho é oba-oba se ele não conhece meu trabalho? Quem pode dizer se meu trabalho é oba-oba ou não é a própria família que eu atendo. Então, como é que a pessoa de fora tem esse preconceito se ele nunca nem teve a oportunidade de estar perto de mim? Como é que ele pode julgar o trabalho de uma outra pessoa que ele não conhece? Né? E eu fico muito triste quando eu escuto esse tipo de coisa, né? Essa depreciação, sem a pessoa nem lhe conhecer, só pelo fato de eu não ser de uma família empresária. Mas não fique não, sabe por quê? Porque o que eu percebo disso em alguns aspectos. Por exemplo, a palavra coach. As pessoas não sabem nem o que é, e tem esse preconceito. A palavra consultoria, ainda existe sim um preconceito.
né? Imagina esse seu, que é uma coisa bem nichada, né? Uma coisa bem específica. Eu vejo isso como falta de conhecimento. Exatamente. E às vezes até os clientes, eu até uma vez disse para o cliente, eu não me preocupo com o concorrente. Eu me preocupo com a qualidade do meu serviço para os Com a clientes, entrega, né? com Com o a entrega que resultado. eu faço. Então, assim, se você quer realmente saber como é o meu trabalho, pergunte às pessoas que me contrataram, que conviveram comigo, que receberam, que perceberam o resultado. Né? Então, essas pessoas sim podem falar do meu trabalho. Mas se você não consumiu o meu trabalho, não me conhece, não sabe o que eu faço, né? Então, assim, com certeza você está falando, como você disse aí, por puro preconceito, né? Por falta de conhecimento. Conhecimento. Bom, Aletheia, voltando um pouco, né, ao início da nossa conversa, como é que foi a conclusão, né, da parte da escola ali? Sim. Você traz amigos dessa época, em casa, né? Você teve alguma influência de algum amigo da escola ou de algum irmão mais velho para que você fizesse vestibular para alguma coisa específica? Se você, como foi esse momento assim da saída Não, da na escola? verdade, Você trabalhou em alguma empresa depois que saiu da lá em escola? casa, eu sou a filha mais velha, né? Então, na verdade, eu que tinha que dar o exemplo, né? Por ser a filha mais velha. Mas quando eu terminei a faculdade, ou a escola, eu tinha duas opções. Aliás, só tinha duas opções: fazer federal ou UES naquele tempo. Não existia esse mundo de faculdade que existe hoje, existia apenas a Unifor, e a Unifor era paga. Então a gente não tinha condição de fazer a Unifor. O papai pagou, junto com a mamãe, o colégio todo com muito sacrifício, né? Mas com essa intenção de que a gente fizesse uma faculdade pública, porque a gente não tinha condição de fazer uma faculdade privada. E aí eu me inscrevi para Direito na Federal e na UES não tinha Direito. Então eu fiz Serviço Social. Mas eu queria muito Direito, porque eu queria ser juíza, né? Eu tinha um sonho de ser juíza, né? Eu achava muito chique, né? Como uma mulher chegar a uma posição de poder, né? Eu achava aquilo muito chique, eu era uma sonhadora também. Claro. E aí, como todo jovem, né? Sem sonhos a gente perde o sentido, né? Exatamente, tem como que todos os sonhar. jovens. E aí, outra, gostei, porque sonhava bem alto. Exatamente. Tá eu certo. queria, assim, ser chique, né? É claro. Só que aí, eu não passei em Direito e passei em Serviço Social na UES. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser chique sendo assistente social? Não desmerecendo minha profissão, né? Eu sou assistente social com muito orgulho e me deu um olhar muito sistêmico. E eu agradeço demais. Mas eu tinha, né, esse sonho de ser uma juíza. E agora, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu reorganizei minha rota. E eu acho isso importante, né? Eu dou essa dica. Geralmente, quem sabe mesmo, né? O que é bom pra você é o homem lá de cima. Ele é que sabe. Deus é quem sabe o que é melhor pra você. Então, na época, eu fiquei muito chateada, mas eu reorganizei minha rota, que foi o quê? Dentro do serviço social. Qual era o tipo de trabalho que se aproximava do meu sonho. E eu percebi que tinha um serviço social organizacional. E aí, desde o primeiro semestre, eu fui tentar entender quais eram as minhas chances do serviço social organizacional. Na época, só tinha 2 estágios, COELS e CAGES. E só tinha, geralmente, quando aparecia, era uma vaga super disputada. E eu fui entender o que é que eles queriam de pré-requisito. E eles pediram notas de histórico, e eles pediam uma boa entrevista. Então eu acho que uma das maiores médias do serviço social até hoje. Eu estudava desde o primeiro semestre desesperadamente para tirar 10 em tudo, porque eu estava focado em passar na COELS e na CAGES. E aí eu estava já na... Um parêntese aqui, até. Na época da escola, tu era aquela boa aluna? Não, eu tu ia sempre... pro esporte? Como é que tu era? Eu sempre fui uma aluna boa, estudiosa, mas eu não era uma nerd, né? Eu era uma aluna mais mediana, eu tinha as minhas dificuldades. E no esporte eu fui atleta, né, de vôlei. Então joguei muito tempo vôlei e isso foi até bom que eu cheguei a ganhar desconto na mensalidade, né, porque eu jogava, então foi bom também. Mas voltando ao período da faculdade, mas daí tu focou no estudo ali bem intensivamente ali, bem forte, por causa dessa média que tu percebeu que ia fazer toda a diferença. Na verdade, na escola, eu
eu estudava, mas como a gente tinha que estudar a disciplina que a gente não gostava, então eu acabava tendo dificuldade em algumas disciplinas, como física e matemática. Eu digo na faculdade. Tu Mas já na intensificou, faculdade, tu, tu intensificou o estudo por causa desses estágios, eu né? intensifiquei o estudo para eu conseguir a vaga ou na Coelce ou na CAGES. E no 7º semestre eu já estava desesperada porque não abria a vaga e eu não tinha estagiado ainda. A Coelce abre a vaga. E eu fui eu fui toda me tremendo para essa seleção. Mas eu sabia que eu tinha um histórico muito bom. E aí foi muito engraçado e eu gosto muito de contar isso. Quando terminou a minha entrevista, eu olhei para... Hoje ela é minha amiga até hoje, a assistente social que era minha chefe na época, que é a Regina Brau. Ela me entrevistou na época e aí, quando terminou a entrevista, ela disse, pronto, terminou. Eu fiquei com aquele desespero. Será que eu dei tudo de mim nessa entrevista, né? Aí eu olhei para ela e disse, eu posso te falar uma coisa? Se você achar que é prepotência minha, você não considera para a entrevista, mas se você achar que é pertinente, você considera? Aí ela olhou para mim e ficou curiosa. Pode, diga. Claro. Aí eu peguei e disse, olha, é o seguinte, eu vou abrir o jogo para você. Esse é o estágio da minha vida. Eu tentei fazer direito, não passei, fui para o serviço social e a coisa mais próxima que eu vi para atingir meu objetivo era o serviço social organizacional. Então, desde o primeiro semestre, eu intensifiquei os estudos loucamente. Eu tenho um excelente histórico e, assim, você pode ter certeza que você é a melhor estagiária que você teve na vida, porque o nível de dedicação meu vai ser extremo. Aí ela, tá certo. Aí eu saí, né? Toda me tremendo, chorando. Meu Deus, será que eu fiz burrada? E tu bem novinha, né? Eu bem novinha, né? Eu disse, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí eu fui aprovada para a única vaga de assistente social, parabéns. né? Agora, eu não sei experiência, mas vender, tu deu um fechamento aí que amarrou total, não foi? Ela disse, no fechamento, ela disse que olhou para os meus olhos e viu muita verdade. Viu uma pessoa realmente dedicada a querer muito uma coisa. E ela disse que tinha certeza que eu ia ser realmente a melhor estagiária dela. E eu fui uma boa estagiária para ela, tanto que eu já prestei serviço para ela depois que eu saí. E eu aprendi tudo sobre gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes, nessa grande escola que foi a Coelce. E foi a partir daí que me abriu o mundo da consultoria. Eu acredito. Mas como eu volto a falar, eu gostei muito foi desse fechamento aí. Porque você deixou bem claro o seu objetivo, né? Você convenceu ela, mesmo insegura. Eu acho que você que está assistindo, né? Tudo que você quer de verdade, você tem que correr atrás, tem que enfrentar as barreiras, né? O medo. Você enfrentou. Eu tenho certeza que depois dessa... Tava toda me tremendo. Não, depois dessa entrevista aí, tu foi outra Aletheia, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. E aí tá foi de parabéns. Aí tu trabalhou lá quanto tempo? Aí eu fiquei 1 ano no estágio, né? E quando o estágio finalizou, foi na época que eu me formei. Isso aí tu tinha uns 24 anos, 25? Uns 23 anos, por 23? Aí foi quando eu me formei. E aí quando eu me formei, eu fiquei muito sem ter o que fazer, né? Assim, sem ainda perspectiva. Por quê? Porque o serviço social organizacional, ele era realmente muito restrito, né? E aí eu não tinha o que fazer. Tipo assim, não tinha o que é que eu ia buscar. Aí eu resolvi fazer uma especialização em gestão de recursos humanos, né? E aí nessa época, meu pai trabalhava no Grupo M. Dias Branco, né? Levou meu currículo para lá e eu fiz comecei a trabalhar no Grupo M. Dias Branco. Mas assim, eu lembro que essa época aí, eu não sei nem qual é a época, mas imagino qual seja, entre 90 a 2000, né? Sim. Tinha muitos concursos. E esse seu curso, né, muito propício aí para... Tinha, mas os concursos eram muito voltados mais para a área de saúde, né, para a área da assistência. E eu queria realmente um mundo empresarial. Né? Eu me apaixonei por esse mundo empresarial. E eu via que esse mundo empresarial eu tinha que seguir ou na linha dos recursos humanos ou na linha da consultoria. Então eu comecei a fazer uns bicos de consultoria e consegui esse trabalho no M. Dias Branco, na área de gestão de pessoas, mas eu passei pouco tempo, porque foi a época que eu engravidei, né? E eu tive uma gravidez gemelar e eu perdi a minha filha, né? Ela nasceu e com 7 dias ela faleceu, uma das gêmeas. E aí eu entrei num processo, assim, quase uma depressão pós-parto mesmo. A sua filha
Tinha uma outra gêmea, Tinha, eram gêmeas univitelinas. E aí, no dia que ela ia ter a alta do hospital, ela faleceu. Ela pegou uma bactéria e morreu fulminantemente. Ela estava Pena. bem, eu ia buscá-la, inclusive. E aí foi uma fatalidade muito grande. E a minha outra filha, que sobreviveu, era muito prematura. E precisava de cuidados. Então, o que é que eu fiz? Quando a minha licença acabou, eu pedi demissão. Do M. Dias Branco, né? Saí da M. Dias Branco e fui cuidar da minha filha por 4 anos, né? Então fui me dedicar ao papel de mãe. Eu precisava, né, fazer isso, dar esse tempo para mim. E aí eu pensei, minha carreira foi embora, né? Porque Foi mãe bem você jovem, tá né? no início eu fui mãe com 25 anos. Você tá no início da carreira, né? E você ter que interromper essa carreira por 4 anos não é uma decisão fácil, mas foi a decisão mais acertada da minha vida, né? Claro. Eu convivi assim intensamente com a minha filha, dei todo o suporte que ela precisava para que ela fosse construindo essa personalidade dela, a saúde, né, ajudando, porque foi difícil, ela era prematura. E aí, quando passou os 4 anos, eu lembro que eu olhei para ela e disse: filha, a mamãe agora vai começar a procurar emprego. Você já tá grandinha. Aí ela disse assim para mim: mãe, tu pode arranjar um emprego só à tarde, na hora da minha escolinha? E aí eu disse: tá, reza pro Papai do Céu. Pois tu acredita que ela rezou pro Papai do Céu na sexta-feira, quando foi na segunda, eu fui apresentar um trabalho da pós-graduação em gestão de pessoas que tinha sido interrompida por causa da minha gravidez. Eu voltei para essa pós, e aí eu apresentei um projeto, né? E o professor, no final da aula, me chamou e disse: você trabalha com o quê? Aí eu disse: olha, eu estou tentando voltar para o mercado de trabalho. Aí expliquei um pouquinho, né, a minha história. Aí ele disse: você quer trabalhar comigo com consultoria? Você leva muito jeito, né, com consultoria. E aí eu disse: se você me ensinar, eu disse, ensino. Agora é o seguinte, tem que ser só à tarde, porque de manhã eu trabalho, né, num órgão e não tenho disponibilidade, mas eu atuo como consultor à tarde. E aí foi na hora que eu disse: é por aí mesmo que esse é o meu lugar, porque ela tinha rezado. Rezou na segunda, na sexta. Rezou na sexta, na segunda eu arranjei um emprego na acredito, é a força do pensamento, é assim que funciona. Exatamente, e comecei na consultoria em 2004, quando a Laísa tinha 4 anos, né, através dessa pessoa maravilhosa que é o Marcos Lima, né, que é um grande consultor até hoje, e ele que me ensinou tudo, assim, se tem uma gratidão imensa que eu tenho é Marcos com ele, Lima, Marcos Lima. Mande um abraço aí pra ele. Um abraço, meu eterno professor Marcos Lima. Vou até pesquisar ele aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa. É o professor Marcos Lima. É, hoje ele tem um instituto de avaliação e gestão, que é o IAG, né, que ele atua muito nessa área de avaliação por competência. E ele me ensinou tudo que eu sei até hoje. Ele é jovem, né? Ele também. Ele é jovem. E aí a gente começou juntos lá atrás, né? Ele me ensinando. E a partir daí eu fui galgando meu espaço no mundo da consultoria, até que quando foi em 2010, antes eu atuava muito na área de desenvolvimento de líderes, treinamento de desenvolvimento, modelo de gestão. E aí, quando foi em 2010, eu comecei a me inquietar. Eu disse assim: como é que pode? As famílias empresárias contratam as consultorias caras e quando a gente vira as costas, sai, eles brigam entre si, a família. Desanda tudo. Eu disse: tem que ter algum projeto para trabalhar a família, porque quem está contribuindo para assim, as dificuldades da empresa é a própria família. E isso é tão irracional. Será que eles não percebem isso? A retaguarda, né, do sucesso é a base familiar. Pois é. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que o professor John Davis, que é um americano, ele vinha para o Brasil, né, para o primeiro Family Business da HSM em São Paulo, falar sobre governança familiar. E eu me inscrevi nesse evento e fui, né? Então, quando cheguei lá, eram 300 famílias empresárias bilionárias de São Paulo. E eu. E aí foi o primeiro desafio, né? Eu estava diante de todas essas famílias empresárias novamente, né? Todos esses herdeiros e sucessores que eu tinha estudado com eles na escola. E lá estava eu de novo no meio deles, sem ser uma deles. Na verdade, na tua cabeça, tu tinha de novo aquela sensação de que, pessoal aqui bem mais lá no topo da pirâmide.
E eu vou te dizer mais, isso ficou tão escancarado que eram 300 famílias e eu. Eu era a única consultora que estava lá. E aí, dessas 300 famílias, aí o que é que aconteceu? Tinha tradução simultânea. Só quem estava de fone era eu. Porque as famílias empresárias falam geralmente inglês. Vários idiomas. E aí eu não falava. Então, imagina aí a minha vergonha ainda. Isso já há 10 anos atrás, né? Eu já me chegando lá, não sendo de nenhuma família empresária. Ainda a única que estava de fone. Aí chamou a atenção total, né? Chamou a atenção, porque era a única que estava usando fone. Mas né? bom, porque de alguma forma tu chamou a atenção. Né? Bom, até para não perder aqui a cronologia da história. Em 2004, teve essa oportunidade com o Marcos Lima. Sim. Aí tu passou 6 anos trabalhando com ele, é isso? Aí eu passei com ele sozinho até 2008. E aí, quando foi em 2008, ele deu uma parada do trabalho com consultoria. E aí eu fui trabalhar em outra consultoria. E fiquei nessa outra consultoria de 2008 até 2014. Pode falar o nome? Não. Não quero. Tá bom. Aí ficou até 2014. Fiquei nessa consultoria de 2008 até 2014. É porque eu preciso pegar o momento da sua empresa, do seu primeiro... Pois é, do Marcos Lima eu fui para essa empresa de consultoria, que eu fiquei até 2014. E aí em 2014 eu resolvi lançar a Herdares, né? E aí criei a Herdares, a minha própria empresa. A Herdares, aí já apareceu aqui, ó. Pois é, e aí durante esse tempo eu comecei a estudar... Mas aí tu já tinha uma bagagem, né? Tu já estava segura. Não, totalmente. E assim, eu já atuava desde 2010 através da governança familiar, porque eu fui para esse evento. Lá nesse evento eu conheci uma outra consultora do Rio Grande do Sul, que é a Patrícia Gaidzinski, né, da Posteritar. Inclusive, ela foi a prefaciadora do meu segundo livro. Olha a Herdares aqui, ó. Pois é, a Patrícia foi a prefaciadora do meu segundo livro. A gente ficou muito amiga. Né? Ela é de uma família empresária. Só um parêntese. Você que é herdeiro e que muitos eventos, muitas missões empresariais acontecem e você perde ali essa oportunidade de participar, olha a importância de tu ter ido para esse primeiro evento que tu foi. Com certeza. Transformador ou não? Foi transformador total, porque eu conheci a Patrícia lá e lá a gente começou a trocar figurinhas sobre governança familiar. Ela já atuava, eu tinha feito um primeiro embrionário aqui com uma família empresária, e o que eu fazia, que era fazer o planejamento estratégico da família, ela não fazia, mas ela fazia o protocolo. E a gente tu não trocou, fazia, né? Eu não fazia. Então a gente trocou metodologias, né? E a gente é amiga até hoje, né? A gente trocou outras experiências juntas durante os Family Business, que a gente participava todo ano pela HSM. Então todo ano a gente se encontrava em São Paulo, porque era um evento anual da HSM. Esse evento ficou até, eu acho que 2018, quando eles fizeram o último Family Business, aí não teve mais, né? Então, sempre eu estava encontrando com ela e me alimentando de muitas metodologias, livros, pesquisas. Que ela já estava bem na frente, né? Na área de governança familiar. Ela já estava bem, ela já tinha uma experiência específica nisso, né? Ela tinha um pouco mais de experiência, principalmente nessa área do protocolo, porque ela era, na época, já estava atuando no family office da família dela. Então, ela já estava lá atuando. E aí, ela contribuiu demais, né, com o meu conhecimento. A gente trocou experiências, porque eu também fazia um trabalho com crianças e adolescentes que ela não fazia, herdeiros. E aí a gente trocou metodologias, mandei algumas metodologias que eu tinha desenvolvido também. Até hoje vocês têm muito contato? A gente tem sempre contato. Outro abraço. Muito. Um abraço, né, para minha mentora, Patrícia Gaidzinski, né, que tem um carinho enorme, né, pela Patrícia. Ela é uma pessoa maravilhosa. Vamos já falar dos livros também. Quero saber também da experiência que você teve no Vale do Silício. Estamos chegando lá, mas por enquanto estamos em 2014 ainda. Estamos em 2014. Qual foi o primeiro passo e o porquê esse nome Herdares? Pronto. Quando eu decidi que eu ia montar minha própria empresa, eu decidi por quê. 2 clientes chegaram para mim e disseram assim: você vai cair de madura? E eu não entendi essa expressão. Eu disse: como assim cair de madura? Ele disse assim: você apresenta o projeto, você vende o projeto, você entrega o projeto. Implementa, faz tudo. Faz tudo, então por que você não monta a própria empresa para fazer isso? E eu não tinha vontade de ser empresária, de jeito nenhum. Mas aí houve um planejamento estratégico da empresa que eu trabalhava, e nesse planejamento estratégico ficou claro para mim que ia ter uma mudança de estratégia, que eu não concordava,
E aí eu aproveitei essa sugestão do cliente com essa inquietação. Eu acho que a inquietação me move. Essa inquietação de não acreditar nesse plano estratégico novo da empresa que eu trabalhava e resolvi criar a Herdares. E aí, para criar a Herdares, o que é que eu fiz? Eu fui atrás de uma pessoa para desenvolver minha marca, que foi o Paulo Barbosa, que eu tenho o maior carinho por ele também, né? E aí eu cheguei no Paulo Barbosa, me indicaram ele, e eu cheguei lá no Paulo Barbosa, e ele desenvolvia logomarcas para grandes empresas, né? Tu já foi logo no disse, Bambambam, né? mas se eu quero fazer uma marca para trabalhar com famílias empresárias, eu tenho que, a concepção dessa marca tem que ser muito bem feita, né? E então eu tenho que fazer um investimento nisso. E aí eu lembro que eu cheguei lá no Paulo Barbosa, ele me entrevistou por 4 horas e disse assim, na próxima semana venha aqui que eu lhe mostro. E na hora que ele virou a tela e me mostrou, né, na semana seguinte, que eu olhei para essa logomarca da Herdares e o nome, que nem o nome eu tinha, ele fez o conceito completo. Ele deu o nome, o conceito, a marca, tudo. Quando ele virou que eu vi, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e ele ficou. Eu gosto. Ficou sem saber Tanto o que fazer. Que de lá pra cá ela continua atual. Exatamente. Qualquer slogan que tu bota embaixo, school business, alguma coisa, combina. Tá bem atual ainda. Porque ele foi. Parabéns. Ele entendeu a concepção do que eu queria. Como é o nome dele? Paulo Barbosa. Parabéns, Paulo Barbosa, ficou ótimo. E ainda vai por um bom tempo, não precisa mexer, não. E ele entendeu a concepção, e quando ele me mostrou, eu comecei a chorar, ele foi buscar lenço, água, ele ficou nervoso. Mas quando ele me falou o valor que eu tinha que pagar, eu disse, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, não. Eu acho que ele pensou assim, eita, fui mesmo no coração dela, eu posso dar o preço que eu quiser aqui. Mas eu não pensei isso na hora. Aí quando ele falou o valor, eu disse, Paulo, vale. Mas eu não sei se eu tenho esse dinheiro para pagar. Mas eu quero essa marca. Tu pode guardar para mim? E aí, se eu tiver condição, eu venho comprar. Guarda essa marca, registra no teu nome e guarda que eu venho comprar de ti. E aí ele disse, não, mas pensa, eu facilito e tudo. Eu disse, vou pensar. Aí quando eu tava dando ré no carro, eu comecei a rezar. Eu rezei e disse, Deus, me dá uma luz, me vê se eu vou ter uma condição de conseguir comprar essa marca, né? Eu sinto que é essa marca. Eu senti isso no meu coração. Quando eu fechei a boca, fazendo minhas orações, o meu telefone toca. Aí era o meu ex-marido, na época era meu marido, e ele sempre ligava para mim pouquíssimo. Geralmente era para reclamar do cartão de crédito, alguma coisa assim. Ele ligava muito pouco para mim. Era alguma coisa muito importante. Ele não ligava se não fosse muito importante. E aí eu já olhei assim, meu Deus, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? Foi que eu fiz. E aí quando eu atendi, ele disse assim, olha, não, só para avisar que você foi contemplada no seu consórcio. E aí veja o que é que você vai fazer com esse dinheiro, viu? Porque como eu não acredito não, até. Ele disse desse jeito. Porque como você faz consórcio como uma poupança forçada, então veja se você não vai gastar com besteira esse dinheiro. Eu lembro que ele disse desse jeito. E aí na hora eu comecei a chorar. Aí eu voltei. Que interessante. O carro. Eu acredito. Cheguei demais. lá e disse, Paulo, Deus disse. Já deu certo. Deu certo. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar tantas prestações, 10 prestações, e para eu não descapitalizar total, e o restante... Eita, Paulo. Rapaz. Paulo. E aí eu disse, o restante eu vou pagar com o primeiro cliente que eu conseguir pela Herdares. Você topa? Ele topa. Rapaz, o Paulo aí botou foi para quebrar, viu? E aí eu paguei 10 prestações. Quando eu finalizei, foi quando eu lancei a Herdares para o mercado. E aí 3 meses depois chegou meus primeiros clientes. Né, os primeiros herdeiros. Muito bom. E aí a primeira família empresária. Qual foi o ano isso aí? 2015. Abril de 2015, abriu com todas as forças. E foi quando chegou minha primeira família empresária para fazer governança familiar e preparação de 3 herdeiros, dos 3 filhos. E aí eu peguei o cheque e fui lá no Paulo Barbosa entregar, dizer a ele, pronto, está aqui o cheque, estamos quitados, eu consegui minha primeira família empresária. Parabéns, legal. E esse surgiu. E a Herdares, para quem não sabe, é latim. Pois é, qual o significado? A gente tem a noção, porque vem de herança, né? É latim, significa arte de herdar. Porque o Paulo entendeu, na minha fala, que herdar é uma arte.
Porque você não herda só patrimônio. Você herda sonhos que às vezes não são seus sonhos. Você herda valores institucionalizados no negócio que às vezes não são seus valores. Você herda problemas emocionais e genéticos que você Isso. não gostaria de herdar. Então, o trabalho da Herdares é sistêmico. É esse olhar sistêmico sobre a herança. É por isso que a gente trabalha com esse átomo interligado, né? Gestão, patrimônio, família e novas gerações. Todo mundo interligado nesse átomo, né? Para que ele consiga gerar energia para a sociedade. Muito bom, parabéns. Gostei muito dessa história. E eu percebo, pegando essa sua fala, que conquistar sozinho do zero é difícil. Mas herdar, meu amigo, eu acho que às vezes é mais difícil. Já pensou o filho do Ronaldinho? Um exemplo, só um exemplo. O Sim. filho do Ronaldinho Gaúcho, que também quer ser jogador de futebol. Tanto de cobrança que não é? A responsabilidade. É um exemplo pequeno, mas Mas tem todo sentido. Não é fácil você ser filho do super-homem. E esses empresários de sucesso, eles são verdadeiros super-homens, né? Eles geralmente saíram do nada, com muita dificuldade, construíram um império, com dezenas muito de anos sacrifício, muitas décadas de de trabalho, de trabalho. dedicação, e de repente, você ali como filho, você se espelha no super-homem. Não é fácil você se espelhar no super-homem, porque você você já parte do pressuposto que é algo inatingível, É verdade. né? E aí é que começam os problemas, os desafios, né? De entender que você pode construir sua própria história. Você não precisa ser o super-homem, você pode ser o Flash, o Thor, né? Hoje a gente precisa da Liga da Justiça, né? Para dominar o mundo, para combater os males do Todo mundo. mundo com habilidade específica, Diferentes. né? Diferente. Então, que o aí... super-homem sozinho também não vai mais conseguir nada. Ele precisa da ajuda também da Liga da Justiça. Boa observação, é verdade. A gente tem que Eu unir as gosto sempre de forças. fazer essa analogia, porque o super-homem também tem que ter a humildade de entender que ele não pode exigir que o filho seja um super-homem, que o filho pode ter outras habilidades que são complementares às habilidades dele e que pode ser muito importante para o negócio. Mas não é fácil perceber isso. É verdade. Nem de um lado, nem de outro. Aletheia, nesses quase 10 anos, 15. 15 anos, né? Que você está nesse mercado. Depois que você abriu sua empresa, quais foram os maiores desafios? A economia, a falta de cultura, de preparar os herdeiros, a concorrência. Qual foi o mercado em si do Brasil? Qual foi o maior desafio assim, desse tempo para cá? O maior desafio, que é desafiador até hoje, é fazer entender o que é o meu trabalho. As pessoas não entendem. Elas não entendem. Tipo assim, o que é que ela faz mesmo? A gente não, o que é essa governança É familiar? uma cultura que tem que ser Né? implementada ainda, né? Exatamente. E eu lembro que há pouco tempo a gente começou, né, fundou aqui o capítulo do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa aqui no Ceará. Não faz muito tempo. E a gente, eu acho que está no quarto, eu acho que na quarta, como é que se diz? Estamos na quarta, Assembleia, né? na Reunião, na quarta eleição. eleição. Tá. Estamos na quarta eleição, né, para o IBGC aqui no Ceará, quarta ou Como vai é o para a nome? quinta. IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o instituto que rege a governança no Brasil. Então, a gente está com muito pouco tempo aqui no Ceará se falando de governança. E é difícil porque as empresas familiares, elas acham, e às vezes tem essa falsa noção de que a governança é para a empresa listada na bolsa, para a empresa de capital aberto. Não de qualquer tamanho. Exatamente. Hoje as startups, elas já nascem com governança. Só que existe esse tabu de quebrar. E um outro grande tabu é: como é que essa mulher vem falar de sucessão aqui se eu sou jovem, tenho 80 anos, estou em pleno vigor na frente da minha empresa e essa 80 mulher... anos? 80 anos. Já pensou? Geralmente, quando eu chego, eles estão em pleno vigor com 80 anos, dizendo assim... Lançando projetos para 48 meses. Porque, assim, o que é que acontece muito? O que trouxe, o que é que aconteceu na pandemia? Houve uma quebra de paradigma. Então, para o meu negócio, o pós-pandemia não foi ruim.
Foi ruim durante a pandemia, mas o pós-pandemia foi muito frutífero. Aqueceu muito, né? Por quê? Porque as pessoas perceberam que morrem. Não são imortais. Que não são imortais. E aí, como elas perceberam que não são imortais e tiveram medo de morrer, deixando tudo desorganizado, essa família desorganizada Ele dentro viu que do não negócio... estava preparado. Exatamente, ele viu, eu preciso organizar isso rápido. E se vier outra pandemia, eu posso não ter outra oportunidade de estar aqui. Então preciso. E aí eles começaram a buscar a solução, sem entender que tipo de solução eles queriam. E outra, quantos ao lado, amigos ao lado, que o cara viu que faleceu, partiu, morreu ali, faleceu sem estar preparado, deixando tudo a perder, né? Exatamente. Então, assim, muitas fortunas estão se acabando por brigas e conflitos familiares. Porque não há uma organização da família dentro do negócio. Uma hierarquia, né, direitinho. Exatamente. Estruturar regras e normas de convivência, né? Então, assim, regras de quem vai fazer o quê, quem cuida de quê, quem cuida da parte imobiliária, patrimonial, quem cuida da parte do negócio, quem cuida da parte dos investimentos financeiros. Então, assim... Como diz o nome Herdares, é uma arte, né? É uma arte. E aí as pessoas começaram a perceber a necessidade, mas sem entender que a solução é a governança familiar. Aí eles começam a procurar advogados. Só que o advogado, ele é um pós-governança familiar. Porque o ideal é começar pela governança familiar e terminar na governança jurídica. E não o contrário. Aí quando eles vão direto para o advogado, muitas vezes eles não conseguem assinar o acordo de sócio. Por quê? É muito simples, gente. Olha, eu vou explicar de uma forma bem simples. Imagine aí, o advogado, quando ele vai montar o acordo de sócio, o nome já diz, acordo de sócio. Então, ele só pega o sócio. E, geralmente, os sócios é o pai e a mãe. Eles são os sócios. Então, o acordo de sócio é feito com eles dois. No entanto, quem manda no negócio, às vezes, são os 3 filhos, que já são diretores, que já estão dentro do negócio e quem está direcionando toda a estratégia de investimento, de negócio. Aí tu imagina, um advogado não tem acesso a ele. Por quê? Porque ele não é sócio. E aí ele não escuta esse cara. E ele não olha os stakeholders, ele não olha os familiares que estão ali dentro, ele não olha a influência dos agregados. E aí o que é que acontece? Trava. Eles não conseguem assinar o acordo de sócio. Por quê? Porque começa uma briga familiar por conta disso. E aí o advogado... Uns acham que estão sendo menos beneficiados, exatamente. Outros estão excluídos. Aí o advogado, às vezes, tem dificuldade de fazer algumas mediação. E eu estou dizendo isso porque eles próprios me relatam. Até eu tenho dificuldade, eles começam a brigar aqui por causa de praia, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, antes do advogado, tem um passo anterior. Que é o quê? Preparar a família, organizar a família dentro do negócio. Conversar com todos, né? Conversar com todo mundo, inclusive com agregados. Entender a sistemática daquela família. Montar um acordo de convivência entre eles. Montar um protocolo familiar. Estruturar a cultura de um conselho. Antes de instalar o conselho, preparar a cultura do conselho. E aí sim... Oficializar com o advogado. É verdade. Então, quando acontece dessa forma, eu tenho vários parceiros advogados maravilhosos que trabalham em parceria comigo, que fazem trabalhos belíssimos, mas eles precisam desse antes, dessa lavagem de roupa suja de decisões familiares. E esse caso aí não é nem dinheiro, né? O advogado ali, ele tem outros clientes e tudo, é a sensibilidade de entender esse processo. Exatamente. Que você faz, né? E assim... Que ele não tem, muitas vezes ele não tem tempo. Ele não foi preparado para isso, né? Porque o advogado, ele tem um papel fundamental, mas o papel dele é de fechamento, né? É o papel de fechamento e colocar aquilo de uma forma jurídica, né? De proteção jurídica. É fundamental o papel do advogado. Mas o advogado também tem que entender que tem um passo anterior a ele. E aí é esse passo que a Herdares faz. Pronto. É preparar a família para acordos complexos. Pronto. De diversas naturezas. Nosso público, né? O meu, o seu, de todas as minhas redes sociais, Leté, são de empresários, né? A grande maioria. Eu queria que ficasse claro aqui uma dúvida aqui para mim também. Qual é o público ideal que a Herdares atende? Porque, assim, a realidade é que a maioria é pequeno e médio empresário. E, às vezes a pessoa está assistindo aqui e está se identificando.
mas às vezes ele acha que é pequeno ainda para fazer essa governança. Fala um pouco sobre isso. Sim, Só grandes podem fazer, a médios? Herdares, ela tem alguns produtos, né? A gente tem o produto da governança familiar mais personalizado. Mas antes disso, faz sentido isso que eu... Faz total sentido. Inclusive, no passado, eu perdia muito clientes por causa do target do projeto, que é alto, né? Porque ele exige uma dedicação mais exclusiva. É tanto que a minha capacidade de atendimento personalizado são 7 famílias simultaneamente. Mais do que isso, eu não tenho condição de atender. Por quê? Porque é um trabalho extremamente personalizado. Então, você não sabe quando a empresa vai entrar, quando os irmãos vão entrar em conflito. Você tem que ter um tempo para desenvolver um trabalho bem mais costurado, bem mais personalizado, um diagnóstico bem feito, né? E isso leva tempo. E eles exigem isso. E faz parte, né? É preciso, é necessário fazer isso. Então, hoje, eu, Aletheia, né, nesse trabalho mais customizado, eu atendo apenas 7 famílias simultaneamente. No entanto, a gente tem outros produtos, que é o quê? Produtos de formação. Nós temos formação de acionistas, que é justamente preparar esses empresários de pequeno porte a ter uma capacidade de ser um bom acionista e conduzir melhor o seu negócio, para organizar melhor a família no negócio. É que ainda não chegou na parte da herança e tal. Tu tá preparando ele. Estou preparando ele antes. Até para ele ter um entendimento do que por onde ele vai começar, ele ter uma formação, tanto comportamental, como uma formação de conhecimento de habilidades que um bom acionista tem que ter, um bom sócio. Né? Então, a gente faz essa formação de acionista, aí para isso eu tenho uma equipe interdisciplinar, que a gente faz esse trabalho, né? E aí eu tenho um target de valor menor, e também eu tenho uma escola de sucessores, para quem é mais jovem, não é os pais ou os irmãos mais velhos que já estão na liderança dos negócios, mas eu tenho uma escola de sucessores também para os jovens. Então eu tenho formação de acionista, para quem já é mais maduro, para quem está liderando essas empresas familiares, que são os clientes que lhe assistem, e tenho a formação dos jovens, a partir de 18 anos de idade, que é para poder aproximar os jovens do negócio familiar e acelerar os conhecimentos empresariais deles. Para quê? Para que eles possam tomar uma decisão mais consciente se eles querem seguir linha de sucessão ou se eles querem se preparar para ser um bom acionista no futuro, empreendendo no seu próprio negócio. Então, a gente prepara esse jovem herdeiro e sucessor para atuar ou não nos negócios familiares. Mas tá tudo certo, se ele não quiser. Se ele não quiser, tá ótimo. Ele pode empreender, montar o próprio negócio. Porque muitas vezes ele acha que é obrigado, que ele vai... Ele tem que... A escolha é dele. Ele tem que ter liberdade de escolha. Mas para você escolher, você tem que conhecer. Como é que eu vou escolher entre maçã e banana se eu não sei quais são os benefícios e o que é que vai ser bom para mim? Se vai ser melhor a maçã ou a banana? Então eu tenho que conhecer as duas, para mim ter um conhecimento melhor de uma escolha mais acertada. Claro. Então é do mesmo jeito. Eu vou conhecer o mundo dos negócios do meu pai para eu entender. Eu quero fazer parte disso? Quero. Como? Como gestor, seguindo linha de sucessão, como um bom acionista, contribuindo no conselho, acompanhando o conselho consultivo do meu pai. Né? Então essa decisão cabe a ele. E quando ele faz essa decisão de forma mais consciente, os pais... assim, eles se abrem, né? Eles acolhem isso. Eu acho que é o ápice do sucesso do seu trabalho, né? Com certeza, a felicidade dos pais não tem preço. É o que te motiva, né? É o teu combustível. Antes de vir para cá, eu divulguei agora recentemente a última mentoria que foi feita pela Escola de Sucessores com esses jovens de inovação, mentoria de inovação. E um pai mandou uma mensagem para mim dizendo assim: meu filho está gostando cada vez mais da escola. Então isso, gente, não tem preço. Quando foi lançada a escola? Fala um pouquinho da escola. A escola foi lançada no dia 1º de abril desse ano, né? Apesar de ser o dia da mentira, mas foi verdade. Foi lançada eu lembro que na época a gente queria o primeiro sábado de abril. E o primeiro sábado de abril era 1º de abril. E aí ficou todo mundo com receio. Voltamos nessa data, eu disse, a gente bota 1/4. Que aí as pessoas não... pronto, tira a palavra abril. E aí começamos no dia 1/4 de 2023, né? No primeiro dia do mês de abril. E já estamos, né, na
quinta mentoria já. A gente já fez 2 visitas técnicas, uma numa startup e a outra visita técnica foi num banco de investimento, para eles entenderem sobre investimento, porque muitas vezes alguns deles recebem heranças de avós, né? Ou os pais, na hora da distribuição de dividendos, né? Distribui alguma coisa com eles. Então, muitos deles, às vezes, têm uma mesada. Então, eles têm já investimentos. E aí, nessa mentoria, eles fizeram dentro de um banco de investimento para eles entenderem como é que funciona o racional do banco, que tipo de investidor ele é, se ele é mais conservador, se ele é um investidor mais agressivo, né? Como ele vê esse investimento, né? Que tipo de investimento Muito ele bom. pode estar colocando dinheiro. Então, Muito assim, legal. isso traz essa consciência, né, de fazer o bom investimento. Tem idade mínima, o Aletheia? Para a escola, 18 anos, né? Então, a idade mínima é 18 e a máxima não tem. A gente, nessa turma, na primeira turma, a gente tem uma pessoa, tem vários de 18, 19 e tem um de 40, que também está na escola. Mas por quê? Porque ele está assumindo posições estratégicas e ele quer acelerar os conhecimentos que vão além do conhecimento que ele já tem sobre o negócio, que são conhecimentos que envolvem postura, imagem, comportamento, forma de se expressar também. Então, assim, a escola, ela cuida de uma forma sistêmica, né? As mentorias, elas são voltadas para eles, enquanto futuros empresários, empreendendo num próprio negócio ou, né, na empresa do pai, eles precisam ter uma certa postura, um certo olhar, um certo conhecimento, né, sobre investimento financeiro, investimento imobiliário, sobre gestão, Na né, minha concepção, sobre comportamento. A importância disso no geral é tipo, sei lá, 70%. O impacto é muito grande, É muito né? grande, muito Quando grande. você sabe se comportar, você tem uma postura, você sabe usar a sua imagem, hoje Você só tem, essencial. Diz que você só tem uma chance, né, de causar uma boa impressão. Então, nos 3 primeiros segundos. Então já diz tudo. Beleza, Aletheia. Tem mais alguma coisa específica, assim? Porque eu achei muito interessante essa escola de negócio. Tem alguma missão empresarial nesse momento para esse seu grupo de jovens e pessoas que estão participando de uma consultoria sua? A gente está montando, né, geralmente missão nacional uma vez por ano e uma missão internacional também. Então a gente já teve uma experiência no Vale do Silício, né, com a Loop Brasil, em 2018, né, a gente foi muito legal. Ia ter uma experiência em 2020, mas teve a pandemia que atrapalhou. E Como agora foi essa do Vale do Silício? Como é que foi a de 2018, em campo? Né? Foi muito legal. O foco era justamente criar um ambiente de insights em troca de experiências. Eles tinham que, através dessas visitas técnicas nas grandes empresas, né, do Vale do Silício, como LinkedIn, inclusive a gente almoçou no LinkedIn, né, a gente conheceu Adobe, a gente chegou aí em Utah também nessa 2 missão. estados, né? Foram 2 estados, a gente foi para Califórnia e foi para Utah. Em Utah a gente conheceu a Adobe, a gente conheceu uma universidade de Utah, foi muito legal, a gente teve uma aula lá de direito empresarial, né? Então, no Vale do Silício a gente conheceu várias empresas, Google, né, LinkedIn, Facebook, Apple, essas empresas que Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford foi maravilhosa também, porque eles conseguiram ver um ambiente de conhecimento, troca de experiência, eles trouxeram muitos insights, e o mais legal é a troca. Porque depois das visitas, é esse momento de sentar e ver o que é que eu estou trazendo, né, de conhecimento, de novidade para o meu próprio negócio. Então, isso é fundamental. E aí, a missão do Vale do Silício, a gente pretende fazer uma próxima agora, né? A gente está programando para o início do ano que vem, porque muitos estão com dificuldade do visto. A gente sabe que o visto está sendo agendado devido à pandemia, né? Ficou muito atraso de renovação de visto, então a gente estava tendo problemas com a história do visto. E aí a ideia é a gente fazer no início do ano que vem, quando todo mundo já está regularizado com seu visto, né? Para esse ano, Para esse ano, a gente está com uma missão para Santa Catarina, agora em julho, né? A gente vai conhecer várias empresas lá, como Avan, Porto Belo, uma grande supermercadista, né? Que é a Coach. Lá tem muitas startups, né? Inovação pra caramba lá. Muita inovação. E aí a ideia é levar esse ambiente de inovação nacional também, né, como um aprendizado. O ano passado a gente fez para São Paulo,
né, essa missão empresarial, mas foi focado no público feminino, de herdeiras, sucessoras, empresárias e executivas. E a gente foi lá e visitou Google em São Paulo, BTG Pactual, né? Fomos recebida pela presidente da Microsoft. Mulheres empreendedoras. Foram. E aí, assim, houve muita reclamação dos meus clientes homens, dizendo que eu estava sendo preconceituosa e não levar eles ficaram com vontade. Mas foi uma experiência que eu queria fazer só com o público feminino. Mas foi sucesso. Foi sucesso. E aí a gente está programando um agora, mas não é voltado só para o público feminino. Então, vocês, empresários, sucessores, herdeiros, né, podem participar também. Executivos, profissionais liberais, podem vir conosco agora em julho. E a gente também está tentando só um organizar... parênteses, se você quiser ver mais fotos de tudo isso, né, seguir a Aletheia nas redes sociais, você coloca lá Aletheia Lopes. Ou Herdares Brasil. Ou Herdares Brasil. Isso. Tem tudo lá no Instagram. Pronto, aí você aproveita e dá uma olhada lá no Pode olhar o cronograma. YouTube também do Herdares Brasil no YouTube. Eu vou marcar nesse canal, nesse nosso bate-papo, aqui embaixo, né, na descrição, todas as suas redes sociais. Legal. Todos os links, viu? Pois é, e aí a gente também está tentando organizar uma missão agora em novembro para um grande evento em Londres, que chama Pátria Língua Portuguesa. É um evento que já está na 11ª edição e é um evento voltado para negócios de países de língua portuguesa com os negócios. Como é o nome? Com as pessoas do país local. Pátria Língua Portuguesa. E aí, esse ano, né, a 10ª edição do ano passado foi em Lisboa, né, em Portugal, e esse ano vai ser em Londres. Legal. E lá eu vou estar dando uma palestra, né, em Londres sobre Family Business, e é um evento voltado para países da língua portuguesa do mundo todo que vão se reunir em Londres e fazer negócios. Então tem turismo de negócio, né, vai ter um bate-papo lá com ingleses que querem consumir produtos brasileiros, inclusive, principalmente na área calçadista, têxtil, de alimentação. Então, a gente está montando um grupo de empresários que queiram fazer negócios com os ingleses, né, e conhecer um pouco dessa cultura inglesa também e trocar experiência com outros países da língua portuguesa. Qual é a data agora em 2023? Vai ser do dia 2 a 4 de novembro. Dá tempo. São 3 dias de evento. Então, 2 a 4 de novembro, se você tiver interesse em vir conosco, a gente está montando, né, um pacote, justamente porque a gente quer levar um grupo para fazer uma rodada de negócio com os ingleses e com outros países de língua portuguesa também. Legal. Que queiram consumir os produtos brasileiros. Legal. Agora eu queria, Aletheia, saber dos seus livros, né? Sim. Eu gostaria que você falasse qual foi o primeiro e o porquê, né? E a motivação para você ter feito o segundo e o terceiro. E qual é o quarto, né? Que eu tenho certeza que vão vir. Já tá no forno. Tá, né? Tem 2 no forno já. Assim, o primeiro livro nasceu por quê? Eu comecei a pesquisar sobre quem escrevia sobre herdeiros, né? Sobre cases de herdeiro. E eu descobri que no Brasil só existia um livro falando de herdeiros. Que é um livro chamado De Herdeiro para Herdeiro. Que é um livro que foi feito por 4 herdeiros de São Paulo falando da sua experiência. E quando eu notei que só existia esse livro falando de herdeiro, eu disse, não acredito. Então eu vou ter que escrever um livro também falando no assunto, porque quase ninguém fala sobre isso. Fala sobre gestão de empresa familiar, tem N livros. Mas sobre realmente as dificuldades de ser um herdeiro, da coisa, né? A essência, as dificuldades, como é ser um herdeiro, o que é que ele passa, não tinha nenhuma literatura. E aí eu resolvi escrever meu livro e escrevi o primeiro, chamado Herdars, a arte de herdar uma empresa familiar. E aí eu falo aqui nesse livro, né, de forma introdutória, como é ser um herdeiro, quais são os desafios de ser um herdeiro de uma empresa familiar. Desafios esses que passam pelos aspectos intergeracionais, da relação intergeracional, né, disputas com o pai, né, por disputas de poder, disputa de conhecimento, eu sei mais, eu sei menos, você sabe menos, você sabe mais. Os desafios, né, das famílias, né, o que é a governança familiar, como você vai, como ela pode contribuir na longevidade dos negócios. Então foi um livro bastante introdutório. E eu lembro que quando eu recebi o livro, começou a me dar um frio na espinha. Eu disse assim, meu Deus, mas será que eu vou ser muito criticada? Será? Eu não me sinto uma escritora.
mas eu percebi que eu estava escrevendo exatamente sobre a minha experiência. Então, ninguém melhor do que eu para falar da minha experiência. Nós estávamos conversando sobre isso aqui, exatamente. né? Você tem que se encorajar, perceber que você tem sim capacidade e se dar a oportunidade de ter uma obra. Pois é. Parabéns. E aí eu fiquei tão feliz. E depois sai o primeiro, né? Vai mais longe. E eu fiz um lançamento. Quem escreveu o prefácio do livro foi o Lucas Diniz, neto do Abílio Diniz. Ele foi o prefaciador do livro. Eu convidei o Lucas, conheci o Lucas através da HSM. Achei que ele nem ia aceitar, mas ele aceitou de muito bom grado. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele falou aqui, introduziu o livro muito bem. Então foi um livro, assim, que assim, eu me apaixonei e que em um ano, acho que menos de um ano, ele se esgotou. Legal, né? Então, eu tô vendo aqui que ele tem na versão Kindle, na Amazon. Pô, eu tô mas na versão aqui. física, eu acho que não tem mais na editora. Eu preciso lançar o Posso colocar o link no nosso... Deve. Colocar o link do livro, tem na Amazon. Isso foi em 2018. Aí quando foi 2021, né, eu lancei o meu segundo livro, Os Males e Sofrimento das Famílias Empresárias, o Efeito Pandora. Né? Esse livro, Os Males e Sofrimentos, também tem na versão Kindle, já está esgotada a versão física, vou lançar a segunda edição esse ano também, porque ele esgotou mais rápido ainda. Eu mandei esse livro para fora do Brasil várias vezes, as pessoas querendo comprar dos Estados Unidos, para o Chile, para Portugal. Pessoal, eu preciso desse livro, Os Males e Sofrimentos, e eu fiz a analogia com a Caixa de Pandora, porque é assim que eu vejo, né? Quando eu chego nas famílias empresárias, eu tenho que abrir a caixa. E dentro dessa caixa sai de tudo. Problemas, alianças invisíveis, efeitos transgeracionais, segredos. Uma série de coisas mal resolvidas que estão ali entaladas. E eu começo a mexer nessa caixa. E aí, muitas vezes dói. Porque na hora que uma ferida está sendo tratada, ela dói. Mas logo ela vai sarar. E aí, o que é que eu entendo? Que no fundo da caixa de Pandora tem exatamente a esperança de dias melhores. Então, eu abro essa caixa, arrumo o que tem dentro dela e deixo que a esperança possa tomar conta da longevidade dessas famílias. E aí, dentro de cada capítulo, tem um mal, um sofrimento, né? Algo a ser resolvido. Algo que precisa ser resolvido. Então eu falo sobre as dores escondidas, né, e o efeito Pandora, que existe um espelho na caixa, que é a conexão entre o fundador e o herdeiro, né? Falo sobre o sofrimento da matriarca, que além de esposa é mãe, né, e fica às vezes, uma guerra entre filhos. Falo sobre o duelo entre os irmãos, que muitas vezes existe muita briga familiar, inclusive velada, né, sobre o duelo. Que há uma empresa familiar e há uma família, né, dentro da empresa, e isso é muito confuso muitas vezes. E eu fecho, né, com um assunto extremamente delicado, que eu até pensei várias vezes se eu colocaria ou não no livro, mas eu resolvi colocar, que há um transgressor na família, né? Então, e uma família transgredida. Então, quando a família tem um herdeiro transgressor, que é aquele que tem distúrbio de comportamento, que é uma pessoa, muitas vezes, que não tem caráter, não tem escrúpulos, né? E que está dentro daquela família, prejudicando aquela família inteira, causando um sofrimento gigantesco. Maioria tem? Não, graças a Deus. A minoria. Minoria. Então, assim, não tem tantos transgressores, mas quando tem, eles causam um trabalho... Assim, eles dão um problema seríssimo, né? E você deve ter visto... Né, que recentemente a gente teve um caso lá em Recife, né, em Pernambuco, com um transgressor que está causando sofrimento para a família inteira, né, que está jogando, né, a integridade de uma linda família que tem um grande legado, né, muitas vezes coloca nas páginas policiais aquele sobrenome. Então, assim, é extremamente doloroso para essa família entender que dentro dela, que foi gerado dentro dessa família, uma pessoa que não tem um mínimo de caráter, nem compaixão, nem empatia pelo outro. Então, é extremamente sofrido isso. E eu trato, né, disso, porque já tratei dentro de famílias que atendi, né, herdeiros transgressores, e sei o quanto é difícil, né, conviver com eles. E também dizer que há esperança, né? Exatamente. Pode ser convertido. De saber trabalhar, né? E saber
proteger o patrimônio deles próprio e proteger eles deles próprios. Porque eles também precisam se proteger deles próprios. E aí, assim, como conduzir tudo isso, né? Então, é um trabalho extremamente delicado, por isso que é totalmente personalizado. Tem que É por ser. isso que a minha capacidade de atendimento personalizada só consigo atender 7 famílias. Porque existe muitas vezes, quando a gente às vezes não sabe no diagnóstico, porque a família esconde. Quando a família me contrata, ela esconde. Algumas escondem. Não, tá tudo bem aqui, eu queria só que você desse uma organizada na nossa família. Às vezes, sabia que quando eu abro a caixa de Pandora. Não, mas às vezes o que eu percebo é que o pessoal ocupado e não tem aquela convivência, às vezes a pessoa nem sabe direito. Alguns não sabem. Teve um empresário que, quando eu descobri que ele tinha um filho transgressor, delicadamente eu fui conversar com ele. Porque eu sabia que num momento ou no outro, quando a gente fosse fazer a organização patrimonial, nós íamos ter problema. Porque muitos pais no passado tiveram problemas fiscais e tributários e saíram colocando a empresa e o patrimônio imobiliário no nome dos filhos de forma aleatória. E aí tu imagina um transgressor tendo no seu nome vários imóveis ou uma empresa, assim, né? E aí eu sabia que esse transgressor não ia devolver isso para o pai. E aí eu cheguei para o pai e disse, o pai era muito católico, e eu disse, olha, provavelmente o senhor deve ter um filho pródigo. E aí ele olhou para mim, você acha mesmo que eu tenho um filho pródigo? Eu disse, eu acredito que sim, mas eu estou querendo lhe preparar, porque quando a gente começar a coxar, ele vai surgir. E o senhor pode se assustar, e eu não quero que o senhor adoeça. Aí ele ficou, eu disse, então pense com carinho, comece a observar, né? Porque pode acontecer isso. E realmente teve um dia que esse transgressor resolveu confrontar o pai num almoço de domingo. Se rebelou, né? Se rebelou. E aí o pai passou mal, né? Como sempre, é difícil. E aí, quando foi no final do dia, ele me liga, né? Ele me chama de doutora. Aí ele diz assim, doutora, o filho pródigo apareceu. Você tinha razão. Aí eu disse, e que bom, eu estou lhe ouvindo bem, que o senhor está bem, né? Pelo menos não adoeceu. Aí ele, mas foi difícil, mas talvez o seu alerta me fez ficar preparado. Né? Me fez ficar preparado, porque imagine se isso fosse totalmente surpresa. Se eu não tivesse já observando em alerta, eu acho que eu tinha infartado. Só aí já pagou a consultoria, só aí. Pois é, então assim, viu como é um negócio delicado? Claro. E aí, quando foi agora, em 2022, né, eu lancei, junto com vários mentores, inclusive vários deles trabalham em parceria comigo, né, junto com o Amad Bucar, ele trabalha formando mentores. A gente lançou juntos, organizou esse livro, que é Mentoria para a Empresa Familiar, que é um livro voltado, né, para mostrar os diversos mentores que uma empresa familiar necessita para ela fazer um trabalho de profissionalização. Então, eu abro o livro falando da minha mentoria com famílias empresárias e o Amad Bucar fecha, né, falando da importância de você se preparar para ser um bom mentor, mesmo tendo todo o conhecimento técnico para atuar na sua área de atuação. Mas que é importante você ter ferramentas, né, para ser um bom mentor. Claro. Então, e aí eu estou com 2 livros, um está no forno, só para a última revisão, que é O Tesouro Escondido das Famílias Empresárias, que é um livro que fala sobre os investimentos imobiliários que a família empresária tem. Geralmente, a família empresária ela tem muito imóvel que ela coleciona ao longo do tempo. Os fundadores eles eram colecionadores, conservadores, eles investiam muito no mercado imobiliário, mas eles olhavam para esse mercado como um tesouro escondido, que ninguém tocava. E a nova geração está vindo com outro olhar. É verdade. De poder desenvolver projetos imobiliários. Então, capitalizar, né? Quem construiu esse livro junto comigo foi o meu noivo, Marcelo Castro, que é especialista na gestão patrimonial imobiliária. Né? Ele é engenheiro civil, tem mestrado em economia. E aí ele entende, né, faz viabilidade econômico-financeira de obra, avalia imóveis. Muito bem. E ele traz o conhecimento técnico e a gente juntou a experiência que a gente já teve com algumas famílias empresárias nessa área de gestão patrimonial. Legal. E aí esse livro já está prestes a ser lançado. E aí tem o projeto do meu próximo livro, solo, né, que eu quero
realmente eu acho que eu já cheguei, vou fazer 9 anos de herdários de empresa. E aí eu estou querendo preparar esse livro para comemorar a partir do ano que vem o meu 10º ano de herdários, né? Meu aniversário de 10 anos de Ele fica empresa. ser lançado nessa data Na data comemorativa, né? comemorativa dos 10 anos, onde eu quero colocar minha foto na capa do livro e o livro ser sobre a negociadora de famílias empresárias, casos complexos. Porque se tem algo que eu acho que eu faço com mais maestria é ser uma negociadora de famílias empresárias em casos complexos. Né? E assim, vários empresários chegam para mim contando suas dores com muita dor mesmo, com muito sofrimento, e às vezes eles me veem com o olho brilhando. E aí eles dizem, eu não estou entendendo. Eu disse, é porque eu amo desatar nó cego e molhado. Essa é a sua motivação. Essa é a minha motivação, é entender que o Senhor, que eu posso ajudar o Senhor a dissipar esse sofrimento. Tirar esse sofrimento das suas costas. Que para ele, às vezes não, parece que é impossível. É impossível. Eles chegam como se aquilo fosse impossível. E quando eu vejo, às vezes, eu já peguei casos tão piores que eu digo, meu Deus, isso é tão fácil. Mas para ele tá doendo tanto, né, que ele acredita que não vai resolver. Mas é interessante, né? Como o santo de casa não obra milagres, não tem essa história? Exatamente. Você precisa contratar alguém e você que está assistindo que tem um problema, faça o teste, contrate, fale de repente com a Aletheia e faça esse teste, porque a gente tem que chamar alguém de fora para Mas isso é trazer, sério, né? É certo mesmo que você está falando. Inclusive, já ouvi vários herdeiros que disseram assim, Aleté, é engraçado, tu fala a mesma coisa que eu falei pro papai, aí o papai te escuta, mas não me escuta. Pronto. E vice-versa. Exatamente, mas por quê? Porque eu estou ali como uma profissional especializada para resolver um assunto. Mediadora, Então né? eu sou uma mediadora, eu não tenho vínculos emocionais com aquela família, né? Eu não faço parte daquela família, eu não tenho vínculos empregatícios, isso me ajuda a ser, às vezes, dura, né? Mais assertiva, porque eu não tenho medo de perder o emprego, né? Porque, às vezes, você vê vários prestadores de serviço que prestam serviço de forma contínua, né, contadores, advogados e outros profissionais, e eles têm medo de perder o contrato. Claro. E aí, às vezes, eles evitam dizer certas coisas que precisam ser ditas. E aí precisa vir alguém para dizer. E esse alguém sou eu, né? Por quê? Porque eu sei que tem um começo, um meio e fim. Né? Eu não vou ser bengala para essas famílias. Eu tenho um começo, meio e fim. E claro, vai ter uma hora que eu vou embora e chegou minha hora de ir embora. Então tem famílias que sofrem. Diz, ai, Aletheia, não dá pra tu ficar, a gente renovar teu contrato, a gente vai precisar de ti. Vai não, vocês agora sabem andar com as próprias pernas. É a hora agora de andar sozinho, de errar, de aprender, de botar em prática. E aí, na hora que te dá um sofrimento muito grande, gritem, que eu venho aqui pontualmente ajudar vocês e vou embora. Que bom. Mas agora tá na hora de eu ajudar outras famílias que estão precisando do meu trabalho. Claro, claro. Aletheia, nesse momento do nosso bate-papo, né? Acho que ficou bem claro toda a cronologia da história, né? Sim. Do seu início, dessa transição depois da faculdade, você trabalhar em algumas empresas, né? Em 2010, aquele evento lá que foi transformador. Sim. O momento de você abrir sua empresa, dos primeiros contratos, dos primeiros clientes, a história dos livros, né? Do lançamento dos livros, foram desafiadores para você. Sempre o primeiro é mais difícil, né? Ih, será que vai dar certo? O que é que vão falar? O que é que vão pensar? Porque não deixa de ser uma coisa sua, né? Você fala o seu pensamento, expõe tudo seu, né? E agora, também a gente falou de alguns projetos novos, como a Escola de Sucessores. Né? Agora eu queria, para a gente finalizar, se você tem alguma novidade a dizer, né? Mas é porque eu queria nesse final você dissesse aí para de repente a mulher, né? Você tem um grupo de mulheres que quer ser empresária, que quer desbravar, que quer errar, que quer se dar a oportunidade de acertar, de errar, que às vezes fica com esse receio. E também falar para o seu público, né? Pessoas que têm empresas, que estão passando por problemas que a gente conversou aqui. E eu queria abrir esse momento. Certo. A gente pode finalizar assim, né? Sim, meus projetos, né? Eu tô com um projeto novo
que é o lançamento agora em agosto, na segunda quinzena de agosto, a gente entre meados de 20, 22 de agosto, a gente vai estar lançando a Escola de Sucessores virtual, online, né? Então a gente vai conseguir agora, porque essa que está em andamento, ela é presencial, mas eu vou lançar a Escola de Sucessores online, onde a gente vai ter a oportunidade de ajudar, né, esses herdeiros jovens do Brasil e do mundo a participar dessa escola e aprender conosco sobre dentro dessas mentorias especializadas, a acelerar os conhecimentos empresariais para ajudar os pais ou para montar o seu próprio negócio e virar um bom acionista da empresa do pai no futuro. Então a gente está com esse projeto que já está em andamento, né? A gente já está nos finalmente de escolha das plataformas. Esse projeto é em parceria com a Forim, que é uma consultoria, né, que fica entre Salvador e Minas Gerais, né? São 2 parceiros, né, da Forim que estão entrando comigo nesse produto, nesse projeto, e a gente vai trazer bastante conhecimento. Eles têm uma experiência muito grande no ramo de transportadoras, né? Então eles têm um nicho, eles são bem nichados, mas eles começaram a entender, através dos cursos que eles lançavam com foco em transportadoras, que outros ramos se interessavam pelos cursos dele. Então eles resolveram abrir mais, né, o leque, e a Escola de Sucessores é um projeto, né, que a gente vai conseguir trabalhar com diversos ramos, né, de herdeiros e sucessores de diversos ramos, de tipos de empresa. E aí a gente está lançando esse projeto em breve aí, vou estar divulgando aí nas redes sociais bastante a partir de julho. Legal. Né? A gente já vai estar com o primeiro lote aberto a partir de julho. E vamos também, além, né, dessa escola de sucessores virtual, você bem falou, eu faço um trabalho fundei, né, na verdade, uma confraria de mulheres de negócio chamada asespecialistas.sa, que são mulheres, a gente faz mentoria exatamente voltado para mulheres que querem empreender ou que já são empresárias e querem dar uma renovada na carreira ou quer ter um aprofundamento na gestão. Então, dentro da nossa confraria, a gente tem diversas especialistas, tanto na área jurídica, como na área de gestão, como na área contábil, financeira, e cada uma delas, nas suas especialidades, contribui com essas mulheres. Então, a gente tem um projeto, né, que está agora sendo desenhado em parceria com o Sebrae, né, para micro e pequenas empresárias, que é através do Sebrae Delas, que é um programa nacional do Sebrae. A gente vai ter uma jornada para mulheres de negócio, e as especialistas estão entrando como curadoria desse projeto, dentro do Sebrae Delas, né? Então, vai ser uma oportunidade para essas mulheres que querem empreender ou que já têm o seu negócio consolidado, mas querem, né, desenvolver fazer network e desenvolver habilidades mesmo, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? Eu quando me tornei empresária, até hoje sofro com essa questão da contabilidade, da área financeira da empresa, saber separar CPF, CNPJ, que não é meu perfil. Então a gente tem que ter, mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Até para conversar com o contador, para conversar com o advogado, para conversar com o gestor financeiro, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, uma das formas que a gente encontrou também foi através dessa confraria. Então, quem quiser, comece a seguir a gente no nosso Instagram, asespecialistas.sa, e lá a gente vai estar colocando todas as novidades, né, dos nossos projetos de mentoria. E também, de repente, né, tem seleção. E quem quer se candidatar também para virar um especialista, a gente acabou de fazer uma seleção agora, ainda vai entregar o resultado. E aí a gente está abrindo seleção para novas mulheres que são especialistas na sua área de atuação. Claro, não pode receber, né? Tem que passar por uma... Tem uma seleção criteriosa. Criteriosa, tá certo. Pois é, Aleté, e o que é que você falaria aí para essas mulheres aí que estão querendo empreender hoje, que de repente são CLT, que de repente querem botar um negócio, e também para esse público, né, que são seus clientes, possíveis clientes? Para as mulheres, eu sempre digo que para essa transição de carreira, às vezes, a gente precisa colocar um plano B rodando antes de soltar totalmente o plano A, né? Porque, assim, vamos ser arrojados, mas com cautela, porque a gente sabe que o mercado, ele
depois de tudo que a gente passou de pandemia, da instabilidade política, a gente precisa ter mais pé no chão, né? Em inovar, em ser tão arrojado. Então vamos colocando um plano B para funcionar paralelo, e quando a gente notar que esse plano B ele já tem uma certa consistência, aí a gente pula fora e transforma ele no plano A, né? Então, assim, eu sempre acho que a gente tem que ter uma certa prudência, né? Um pé no chão para a gente não se dar mal, né? Porque as coisas não são fáceis, né? Principalmente empreender no Brasil nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E para quem é do público de empresas familiares, né? Sigam nossas redes sociais, porque a gente está sempre levando conteúdo, né? Tanto através do Instagram da Herdades Brasil, do YouTube da Herdades Brasil, através, né, do meu próprio Instagram da Aletheia Lopes, e também no LinkedIn, Aletheia Lopes. Eu sempre estou postando, né, conteúdos, dicas, né, cursos. E aí as pessoas que quiserem estar em contato, podem entrar em contato pelo direct. Eu respondo de uma forma bem rápida. Isso eu tenho feedback das pessoas. Eles dizem assim, Aletheia, como tu é muito online, tu é né? muito online. Eu disse, mas tem que ser, porque o mundo hoje é online. Então, e isso eu aprendi na nossa visita 2018, no Vale do Silício, conversando com a executiva do eBay. Quem não tiver na internet hoje está fadado a ficar fora, né? Opa. Para sempre do mercado. Então... Deixar para responder no outro dia? Não, né? Tem que ser online. Quando você vai deixar para responder no outro dia, o cliente já entrou em contato com outro... Perdeu o time. E você perdeu o time. Então, assim... A gente não pode perder o time, né? A gente realmente tem que se virar nos 30 e tentar dar atenção ao seu cliente, ao seu seguidor, né? Ao seu amigo, ao seu familiar de uma forma mais ágil que você puder. Claro. E é isso. Responde. Muito bem. Bom, eu quero lhe presentear, né, pela participação. 2 presentes para você. Olha nossa aí. Empresa. Canequinha do Giro Host. Abre Giro aí. Network. Abre aí para você olhar. Eu giro co-work. É igual essa aqui, ó. É Giro co-work. Laranjinha. Abre aí, pode abrir. Eu tô sem óculos. Por isso que eu li. Eu estou sem óculos. Sei que você é do digital também, mas vou lhe dar esse Eu planner. adoro planner. Eu adoro caderno, adoro escrever. Pronto. Eu escrevi 16 diários quando eu era jovem. Acredito. E livros, eu adoro escrever. Muito legal, viu? Beleza? Top. Obrigado aí por todo o carinho, atenção. Você sempre muito gentil, né? Assim, Obrigado. desde o dia que a gente se conheceu lá atrás, né? Não vamos dizer a idade, para a gente não dizer quanto tempo, né? Mas muito legal, olha. Vou vir mais vezes. A primeira folha aí do escritório, tá bom? Escritório. Bacana. Obrigada, viu? E é isso. Eu Pelo agradeço a sua visita aqui à nossa empresa, você ter aceito, né, o nosso convite. Foi um prazer. Eu adoro falar do que eu amo, né? Claro, então... é gostoso, né? E você que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Sempre tudo feito com muito carinho. E é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta, sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, né? Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria. E por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom? Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.